Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Olá pessoal, estamos aqui para levar até você mais um programa de diversidade e inclusão. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o HM Regional. HM Regional que tem trazido muito debate na comunidade do Montenegro. Muitas pessoas dando suas opiniões, né? E muitas vezes a pessoa não tem conhecimento da realidade do hospital, como que funciona o hospital. Como é que é para funcionar aquela estrutura ali, o custo, o que precisa, para que quando você tiver necessidade de ocupar, de ir lá no hospital, se você tiver um problema de saúde, você vai lá no hospital. Mas, será que é tão simples assim, gente? Então eu quero trazer aqui esse assunto. Vou trazer aqui o Carlos Batista da Silveira, que foi diretor do HM Regional e que conhece o funcionamento do Hospital Montenegro, o Sérgio Fir, que também tem conhecimento vasto na questão de administração, de gestão financeira, enfim, né, Sérgio? De processos produtivos principalmente, né? Isso. Então, gente, eu vou iniciar aqui com o Carlos Batista, dando as boas-vindas. Batista. Boa noite, Valdair. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Então, como você pediu, né, para a gente dar uma conversada, a gente queria, assim, lembrar um pouco, né, que um hospital, na realidade, ele é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa. Porque, como eu havia falado anteriormente, num outro debate, um nosocômio, né, uma casa hospitalar, ela precisa estar aberta à disposição ali para qualquer atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Essa é a grande questão, né, Batista? Isso. O hospital está ali, ele tem que estar pronto para receber quando eu precisar dele. Justamente. E isso muitas vezes as pessoas não têm ideia. Elas estão em casa tomando um chimarrão, sem precisar de nada, graças a Deus, tranquilas. Tomara que nunca precise, né? Tomara que não precise, mas dificilmente alguém vai deixar de precisar de um hospital uma vez na vida. Isso é algo também que tem na literatura. E então, quando a gente está em casa conversando, ou mesmo fazendo o programa, tem trabalhadores ali de todas as categorias, né? Dando atenção, dando guarida, medicando, fazendo diagnóstico, né? Então, mas para isso funcionar, por exemplo, para um paciente ter oxigênio, né? O hospital, há muito tempo atrás, ele fez uma opção e casualmente eles fizeram a opção de comprar uma usina que fabrica oxigênio. E casualmente quando eu entrei, a gente pagou ela, porque não estava paga ainda, né? Quando eu estava lá, a gente pagou. E depois que a gente pagou, a gente comprou mais uma usina. Então a gente, ali no hospital, a população, né? O hospital da população, tem 2 usinas de oxigênio. 2 usinas de oxigênio. Vocês produzem, né? Nós produzimos todo o oxigênio que o hospital usa. Inclusive, isso foi um diferencial muito grande na época da pandemia, né? Então, inclusive, naquela época, inclusive, aconteceu um fato, né, que depois chamou muito atenção, que foi aquele pessoal de Campo Bom que teve uma falha no sistema de oxigênio. Lá eles têm a torre e uma delas aí, eu não lembro qual delas, que abastece, se é o Martins ou uma outra, a GA ou alguma dessas, e deu uma falha no sistema e morreram 8 pessoas, né, por falta de oxigênio, mas na realidade morreram 16 pessoas, porque morreram 6, depois 2 e depois mais as outras 8 no decorrer assim da semana, porque aquela falta de oxigênio afundou o paciente, né? Deixou ele mal e ele não conseguiu se recuperar. Então naquela época, uma semana antes, eu ainda não sei porquê, coisas do meu
da minha crença em Deus, ele me avisou uma coisa: tia, tu tem 2 fábricas de oxigênio, mas tu tem só 2 motores de produção. Não tinha redundância. E não tinha redundância. E aí eu chamei o cara da manutenção e a gente conseguiu alugar um compressor ali em São Jerônimo e foi a nossa salvação. Porque depois a gente teve que produzir muito, então a gente passava de um para outro. Sim, revezava os motores, e aí um deles já estava até com um pouco de problema, a gente teve que fazer uma manutenção. Então ali a gente tem 2 usinas. Então a produção de oxigênio do hospital é o hospital que faz, o vácuo é ele que faz, né? Então a gente precisa ter ciência de que tudo por trás é custos, né? É custo de energia, né? Para fazer comida, é uma série de pessoas que tem que ter todo um regramento da vigilância sanitária, né? Tem que ser no local certo, tem que ter as pessoas lá para distribuir a alimentação, as camareiras que vão distribuir, as copeiras. Sim. E atender a nutricionista que dê uma dieta especial para tal pessoa. Justo, é isso aí. Tem a nutricionista clínica e a nutricionista de produção. Nós temos uma UTI, que eu já falei aqui, que é uma UTI muito importante dentro do sistema EpiMed, que é um sistema que ele mede UTIs no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Ele mede no mundo inteiro, um sistema internacional. E no Rio Grande do Sul, eles nos acompanhavam. Durante 5 anos a gente ganhou o prêmio de uma das 5 melhores UTIs do estado. Aqui em Montenegro. Isso tem lá, tá tudo lá guardado, tem lá os documentos, as coisas todas do dia das fotos, de receber o prêmio, coisa e tal, né? Então, tem a questão da lavação de roupa, tem que recolher essa roupa toda, né? Pensar que a pessoa deitou num lençol, ela não precisa nem ter sujado nem nada, mas aquele lençol tem que sair e ir para a lavagem, né? E a lavagem, porque ela é usada em muitos produtos, Sérgio e Valdair, o tempo de vida útil do tecido diminui, Sim. Porque é muito tecido, muito pesada a limpeza. É uma limpeza pesada. E qualquer dessa quantidade de tecido também custa muito, entende? Sim, tem que ser um tecido que resista essas lavagens pesadas. Então, eu só estou falando aqui de coisas, né, além do que da manutenção, né, que tem que ter uma pessoa, por exemplo, de sobreaviso. Estou falando também aqui, por exemplo, que a gente conseguiu, aquilo ali foi acho que em 2018, 2019, uma emenda do deputado Bongás, e nós tínhamos um gerador que já tinha quase 18 anos, e a gente comprou um outro motor Scania 0 e colocamos ali, que é o gerador. Por quê? Porque não pode ficar nenhum momento sem energia elétrica. E a gente tinha ainda, o gerador antigo, ele alimentava só a emergência, o centro cirúrgico e lá em cima a neuro lá em cima, neuro não, como é que é? A diálise lá em cima, a diálise, né? Eu não me lembro o nome, a Nefroclean. E depois que a gente colocou esse novo, a gente fez todo um processo de cabeamento, cabeou tudo novo, Sérgio. E todo hospital hoje tem alimentação. Quando cai a energia, entra aquele motorzão Scania lindo que tem lá, e ele entra mandando energia para todo mundo. Entende? Então são essas coisas que as pessoas não têm ideia da estrutura que você precisa ter, né? E se não chegar ninguém no hospital durante um dia inteiro, as pessoas vão estar lá esperando que alguém chegue. Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, que quando a gente começou a falar novamente de crise no hospital e começou a vir como pauta para nosso debate aqui, eu que trabalhei a minha vida toda em fábricas e indústrias, e eu tenho um passado de projeto, né? Eu projetei muita máquina e depois no final, mais nos anos finais, eu projetava fábricas, né? E é um dos pontos que eu faço consultoria. E eu ouvindo essa questão do hospital, eu ficava pensando porque assim, numa fábrica normal, vamos pensar numa fábrica só para efeito de comparação, que tem uma complexidade enorme também, porque também tem a recepção, também tem segurança, também tem
os sistemas de apoio, né, os que a gente chama de apoio, desde o setor de utilidades, que tem caldeira, que tem água, tem ar comprimido, que tem um monte de coisas. Mas assim, eu entro numa fábrica, eu sei o que eu vou produzir durante o dia, o que eu tenho que produzir durante o dia. Então toda a estrutura e todos os insumos, inclusive, tem que estar, vamos dizer assim, apostos para. Então assim, o operador vai para uma máquina e ele sabe que ele tem que produzir tantas 1000 peças. Sim. E isso é todo dia. Todos os dias dele é assim, é uma rotina monótona. Claro, existem as intercorrências, como se chama, deu uma caca qualquer, alguma coisa, faltou abastecimento, tem essas coisas, ou a máquina que quebrou e tal, mas mesmo quando a máquina quebra numa fábrica, tu diz, quebrou, desculpa aí, dentro de 1 hora nós voltamos, né? Um hospital, quando a rede elétrica diz, parou, ou na casa da gente, né? Diz, o pessoal da rede vai trocar um transformador, então vamos desligar a luz, certo? Daqui 1 hora a gente volta. No hospital não dá para fazer isso, né? Porque as pessoas que estão penduradas em aparelhos vão sofrer. A questão de todas essas estruturas que estão de apoio, a gente nem falou da administração, porque tem que ter o departamento de compras, tem que ter o financeiro, tem que ter a contabilidade, tem que ter o administrativo, tem que ter um monte de coisas. E num fluxo que 1 hora tem um monte de gente, é um tumulto qualquer, ou uma época do ano que está todo mundo com doenças respiratórias, eu fico imaginando, né? E outra época que tu tem que manter a estrutura, mas não aparece muita gente, ou muito pouco, então as pessoas estão ansiosas, mas precisam estar lá. Então eu fico pensando aqui, esse processo de remuneração ou de pagamento, né? Como é que eu pago por serviços prestados, né? Eu vou pagar por consulta, por atendimento, mas eu tenho que manter a estrutura toda funcionando mesmo sem atendimento. Mas eu vou receber só pelos atendimentos que eu fiz. Porque é assim que a prefeitura contrata, né? Sim. A prefeitura contrata e diz, eu pago tanto, tem que ter tantas consultas e tantas... Mas isso não é uma fábrica. Então tem uma hora que não vai ter... Aí assim, vamos supor que vai dar problema, não ficou doente, então não pago. Justo aí. Né? Então não pago, porque assim, era para fazer 240 consultas, não fez. Ou a pessoa não vai na consulta, mais isso. Acaba sofrendo pênalti porque a pessoa não foi na consulta. Então realmente assim, tá aí eu acho que de tédio ninguém morre, né? De tédio no hospital. É sempre numa crise tremenda. Cada dia uma situação, pode surgir uma situação diferente na Batista. Isso. Cada dia é uma situação diferente. E esse processo que, entre uns que eu fiquei ouvindo você aqui colocar, a questão da inclusão, né? Entende? Da inclusão. Como é que tu inclui, né? Como é que tu... Inclusão na área da saúde é receber bem, é atender bem, porque a pessoa ela já chega debilitada. Sim. Né? E se tu tem alguém que não te preocupa contigo, que não olha para ti, que não conversa contigo, já começa mal. Então, além de ter que ter a pessoa ali, por exemplo, na recepção, tu tem que ter uma pessoa diferenciada. Sim. Porque para trabalhar com gente numa loja é uma coisa, num hospital é outra. Entende? Então, são essas questões que para manter equipe em um hospital é muito assim. Uma empresa é uma equipe. Tu trabalhou muito tempo, tu sabe disso. Quando a gente consegue manter uma equipe, a equipe funciona quase que sozinha. Agora, Sim. Quando a fábrica para de pagar os melhores salários, ou os caras vão jogar em outro time, tu começa a perder. E na saúde, quando tu perde equipe, tu perde qualidade. Perde qualidade. Entende? Então tu tem que ter alguém, por exemplo, na portaria, ele não é só porteiro, ele não é um porteiro. A gente tem uma ideia de porteiro, a coisa mais... Porteiro é o cidadão mais importante que tem. Na Idade Média, o porteiro era o dono do castelo, ele deixava entrar e deixava sair. Certo? Sim. Entende? Então, porteiro, conhece, entra, não conhece. Não, a pessoa é extremamente importante, ele te dá acesso, ele pode, né? Então, ele tem que ter um olhar, eu lembro, nós fomos no Sírio-Libanês, nesse diagnóstico do Sírio, nós estivemos fazendo uma visita no Sírio, os porteiros são treinados para ter um olhar
quando o vivente chega, e lá é um hospital privado, né? O Sírio, eles têm as partes que eles fazem público para a questão da filantropia, né? Para os impostos e tal. Eles têm um hospital importante lá no Grajaú. E o porteiro tem um olhar já. Ele já tem um olhar. Se ele vê que a pessoa que está chegando já está com problema, ele tem um botãozinho que ele já aperta e já vem uma equipe. Para já, entende? Então, significa que ele ajuda a diagnosticar também. Diagnosticar, entendeu? Então, muitas vezes tu tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, tem que treinar as pessoas. E para treinar as pessoas, tu tem que ter equipe. Para ter uma equipe sempre perto de ti ali, uma equipe mais homogênea, tu tem que ter um valor que tu vai pagar e que eles vão ficar contigo. Porque se eles sentir que a coisa começa a desandar, entende? Então, quando tu consegue formar uma equipe de enfermagem, aí o hospital começa a ter problema, bom, o pessoal já vai procurar outro lugar para jogar, entende? Então, são essas coisas que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas eles estão com mau atendimento, eles têm mau atendimento. Talvez tenha mau atendimento, mas a gente precisa trabalhar essa questão. Então, tudo isto é custos, entende? E as pessoas, elas têm uma ideia, queridos amigos, que é assim, ó, parece-me que o hospital, a ideia que eu sempre tive é que as pessoas acham que o hospital fabrica dinheiro, sabe? Que aquilo chega assim, o dinheiro, o Estado, mas o Estado manda, você tem que dar conta. Mas, gente, entende? Não tem como, a gente tem as tabelas, ele deve ter lá todos os, obviamente, aquilo demonstrativo, né? O que eu vi ali por esses dias que eu ouvi na rádio é que o diretor disse que tinha um déficit de 2 milhões por mês. E eu acredito que deve ser esses 2 milhões por mês mesmo. Porque depois, nós vamos fazer um intervalo agora rapidinho aqui, Batista. Na sequência aqui, eu quero que tu fale se tu tem uma ideia assim, de custo para manter essa estrutura hospitalar. Só para as pessoas terem uma ideia, assim, não sei se tu vai poder, mas vamos ver se a gente, depois da sequência, a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, é um breve intervalinho e a gente já volta. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Então, estamos de volta aí com o programa Diversidade e Inclusão. Você acompanhou aí o nosso apoiador principal aqui do programa, o Sicredi, duas agências aqui da cidade de Montenegro, Centro e Bairro Timbaúva. Você pode encontrar uma agência do Sicredi aqui na rua João Pessoa, no centro da cidade de Montenegro, lá na Avenida Júlio Renner, no bairro Timbaúva. Então vamos continuar aqui falando aqui do Hospital Montenegro, HM Regional. Batista, uma ideia assim, o que custa mais ou menos para manter a estrutura do hospital? Olha, hoje eu não tenho os dados. Fica um pouco difícil para mim, já faz quase 3 anos que eu estou fora e também não, né? Isso muda, né? Isso muda, mas na minha época a gente tinha um cálculo, eu vou dar um cálculo da UTI para as pessoas terem uma clareza do que é um serviço de saúde. Uma UTI tipo 2 como a nossa, com o padrão de atendimento, com os dados que eu já dei, que ali a gente tinha pelo sistema, de 50% para 50% as chances de uma pessoa entrar na UTI, 50% viva e 50% morta. O Hospital Montenegro chegou a ter índices de 70% de possibilidade de vida e 30% de possibilidade de morte, pelo tratamento que tinha. O hospital, ele deve ter, ele tem osmose reversa, ele tem máquinas de diálise, é uma UTI, bom, não é eu que digo, né? Os próprios médicos que trabalham na UTI sempre falaram muito bem da UTI. São equipamentos de ponta que tem ali, né? São respiradores de última geração que tinha agora, né? Então, ela tinha um custo aproximado de R$500 mil, para ter todos os insumos, para 2 médicos, né? 2 médicos. Isso para uma UTI? 2 UTI. médicos, uma UTI, de 10 leitos. 2 médicos, 12 horas, e 1 médico, 12 horas, que é o período da noite, né? Aí fica um só.
mas durante o dia são 2 médicos. 500 mil por mês? Por mês. Na época era em torno disso, né? 500 mil por mês só para UTI? Só para UTI, só para UTI. É que assim, o que acontece? Nunca ali, pelo menos na minha época, sempre se usou a melhor medicação. Por isso também os números, né? Por isso também essa questão toda. Nós temos uma máquina ali, que é uma máquina de osmose reversa, que ela faz o papel, ela dialisa o paciente não tão rápido como a diálise normal. Uma diálise normal, ela leva entre 2 e 4 horas. Uma diálise assim, numa clínica, né? Ali, se tu fizer... Uma diálise significa que o sangue da pessoa passa pelo equipamento e volta para o corpo da pessoa. É isso aí, o sistema passa, filtra no rim, e o rim é a máquina, né? Ele filtra e volta para o corpo da pessoa. Em 4 horas ele fica girando, né, para poder fazer isso aí. Uma osmose reversa, era osmose reversa? Não, a osmose reversa era d'água. A diálise, eu não vou me esquecendo um pouco dos nomes, mas nós temos um equipamento ali, que ele é uma máquina de diálise, só que ele é uma diálise hemolenta, chama. Agora veio o nome. A osmose é para fazer a transformação da água. E nós temos tem 2 osmoses reversas. E tem uma osmose lenta, né? Que ela faz lentamente. Então, por exemplo, pacientes que sofrem, por exemplo, trauma muito forte, né, que precisam fazer diálise, se tu fizer uma diálise muito rápida, talvez o rim o sistema não resista. Então, com a hemolenta, ela vai fazendo lentamente aquela filtragem, lentamente, e tu tem tranquilidade para ir trabalhando com o paciente. Isso aí pode acontecer num acidente, que a pessoa chega ali e tem que fazer isso? Várias causas. Por exemplo, se tu tiver uma infecção generalizada, os teus rins podem entrar em falência. E aí tu tem que ser dialisado imediatamente. Os rins é uma das coisas mais sensíveis que a gente tem. A gente trata ele mal, porque ele é uma coisa muito sensível. Entende? É um dos primeiros órgãos que fica com problema, entendeu? Aí que vem um ponto, Batista, que para minha cabeça, eu acho que para muita gente, né, para a maioria das pessoas que não conhecem como que funciona, que a gente entende assim, eu tenho um automóvel e eu estraguei por alguma razão, então eu levo ele para o mecânico para consertar, né? É lógico que o mecânico vai acessar o carro, né, o motor, o que seja, com ele desligado, né? E num hospital, né, o motor continua ligado. Não pode desligar o motor, né? Não pode desligar, porque a luta toda é para que o motor não desligue, né? Justamente. Então, a gente tem que fazer o que tem que ser feito com tudo funcionando. E eu não posso agredir outras partes, porque também vão refletir. É isso que eu falo. Então, assim... muito complexo. É bastante complexo. Né? E tudo isso, quando a gente fala, e parece que o cara do hospital sempre é o chorador do dinheiro, né? Todos eles parecem do mesmo jeito. Os que trabalham com saúde pública, né? Os caras de hospital rico nem estão aí. Mas o cara que trabalha com saúde pública, ele está sempre chorando por isso, porque é um custo muito elevado. E tu fala, tu demonstra, tu mostra, mas eles não acreditam, né? As pessoas não acreditam em ti. Eu tenho visto, Batista, aí, principalmente nas publicações falando da CPI, sim. As pessoas comentando, mas vem tanto de emenda, porque tal deputado mandou tanto de emenda, o outro mandou tanto de emenda, e o hospital está sempre com problema financeiro. Emenda, muitas vezes, elas vêm para compra de equipamento. Entende? São poucas que vêm para custeio. Tem muita emenda de custeio na época da Covid. Porque daí o dinheiro apareceu em profusão, né? Até demais, né? Mas as emendas, tem muita emenda que é para compra de equipamento, e tu não pode tirar ela daquela função que ela veio, né?
Quando ela vem para custeio, ela geralmente o Estado faz o seguinte, o Estado já obriga tu a usar metal, chega aqui, né? É uma briga que os hospitais têm com o Estado. Chega aqui, o Estado te obriga a usar 50% daquela emenda de custeio para tu fazer algum tipo de serviço. E tu louco para usar, sei lá, para pagar os funcionários, para pagar o 13º, para fazer não sei o que, né? E o Estado vinha e intervia. Eu não sei como é que está hoje, como é que conseguiram dizer assim para o Estado, não, só um pouquinho, nós ganhamos emenda, nós vamos usar a emenda naquilo que a gente precisa, né? E o Estado ainda vinha e dizia, não, 50% tem que usar para serviços. De uma certa forma é importante, mas só que muitas vezes tu está esguelado, como eu estou dizendo aqui, no hospital está sempre esguelado. Entende? E quando as críticas que me vêm, pois é, mas devia ter botado ele a fazer serviço privado, coisa e tal. Gente, nós temos um hospital privado aqui na cidade, nós vamos ficar disputando espaço num lugar onde tem 200 mil pessoas, que é a nossa região, 250 mil aqui mais ou menos. Sim, os municípios vizinhos. Nós vamos ficar disputando espaço. A minha dor, o que eu sinto, já falei aqui, falei em outros lugares, vou falar de novo. Os prefeitos da nossa região, eles não entendem bem como é que tem que funcionar e como é que funciona o SUS. Alguns sim, porque já foram secretários de saúde. A prefeita de Luz Parecia, de Maratá, a de São José do Sul, o de Harmonia, o de Tupandi, o Paulinho, eles já foram secretários. Então eles até têm uma dor, eles sentem um pouco da dor. Só que o problema é que eles não usam o sistema. Eles têm plano de saúde. Sim. Entende? Então eles não sabem exatamente. E aí sempre vem aquela, mas eu vou botar lá o dinheiro, mas quem é que vai? Mas quem é que vai? Só que quando ele bota o dinheiro lá no CTG, para comprar pilcha, ele só espera uma prestação de contas, né? Compramos tantas pilchas, mas ele tem uma dificuldade grande e é a mesma coisa, tá? Se tu quiser fazer um repasse para o hospital, tu pode fazer. Do mesmo jeito que tu paga, que tu faz um repasse tu pode fazer, pode ajudar o hospital, por exemplo, a comprar um equipamento. Vou passar aqui 500 mil para o hospital para ele comprar um equipamento, tal equipamento, que vai entrar lá numa licitação e tal. Só que não fazem, né? Não fazem, entende? E tu controlar o que tem hoje de sistemas para controle eles falaram, quantas vezes a gente convidou eles para vir ali para ver? Quantas vezes eu, pessoalmente, em reuniões, convidei? O que vocês querem ver? Isso está falando da Câmara de Vereadores. Todas as câmaras de vereadores, todos os prefeitos. Eu tive reuniões, já passei por vários prefeitos, passei por 3 governadores. Entende? Então, eu chamava eles, ele dizia, olha, o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Mas nunca vieram, entendeu? Monta uma comissão dos prefeitos e vem aqui. Vocês querem saber? Porque a pergunta quase sempre é aquela mundana. Quanto ganha o diretor? Sim. Quanto ganha o fulano? Quanto ganha o Beltrano? Eu sinceramente, se fosse chamado para fazer uma... Porque assim, eu quando trabalho com empresas, muitas vezes a gente tem que fazer um diagnóstico, uma série de coisas, porque nem o cara que está te contratando sabe direito onde está o problema. Daí ele diz, faça o diagnóstico, então aí tu entra na fábrica e olha para todos os lugares e a tua experiência vai dizer, sinalizar, aprofunda naquele lugar que parece ali, né, pelo barulho, pela sujeira, pela cara das pessoas, um monte de coisa. E eu não saberia como olhar para dentro de um hospital, porque para mim ele não... eu sei que ele tem que estar exuberante, né? Vamos dizer assim, tem que estar abundante como forma, coisa que nas indústrias é o contrário, eu tenho que enxutar, né? Tem que ser muito enxuto para não ter desperdício. Mas no hospital é o contrário, eu preciso ser exuberante porque se uma pessoa entra no hospital e ele levar 1 hora para ser atendido, ele já vai ficar puto, já vai ficar muito... Né? Então assim tem que ser imediato, porque ele está com dor, ele está morrendo, ele levou um tiro, o maior problema uma do mundo facada. É o dele. O maior problema do mundo é o dele. Então, o teu é o maior problema. Aí ele fica louco, porque eu precisava ser atendido, eu estou aqui 1 hora esperando. Se eu levo meu carro na oficina, o cara diz, olha, semana que vem talvez eu consiga te atender, né? Isso. No hospital não, eu tenho que estar exuberante ali na hora, tenho que estar abundante e dizer assim, senão o cara vai ficar muito bravo.
essa observação que eu faço sobre os prefeitos, principalmente, é porque eu acho que falta neles esse entendimento que ter um hospital forte e que tenha referências e que atenda às especialidades é muito importante. É muito importante. E eles não têm esse entendimento. Tanto é que continua essa ambulancioterapia, as vans levando gente para fazer consulta para lá, levando gente para operar para cá, entendeu? E que isso muitas vezes custa muito caro. Violento em gasolina, seguro, mas que me parece que muitas vezes a coisa é feita para acontecer isso mesmo, né? Batista, e o Hospital Montenegro hoje, claro, hoje tu não está ali, mas né, no que tu conhece, ele teria uma estrutura para atender, por exemplo, muita gente que vai, eu conheço pessoas que às vezes vão para Parobé, vão para Sapiranga, vão para, enfim, para diversas cidades, né, fazer exames simples, às vezes um raio-x, às vezes uma tomografia. Tomografia tem ali, raio-x tem ali. Pois é. O que deveria fazer é dotar o hospital, é efetivamente parceirar com o hospital. Está faltando mais um raio-x, vamos botar um raio-x. Entende? Tem estrutura, se não tem estrutura, dá para construir. Aquilo ali é uma coisa fantástica. Entende? Aquilo ali teria que trazer, como a gente estava trabalhando duramente para trazer oncologia, para fazer uma traumatologia de alta complexidade. Entende? Para atender a rede toda dessa questão das mulheres, fazer toda a linha de cuidado, entende? A questão da oncologia, que aqui tem pessoas que vão para Santa Cruz do Sul. Isso. Poderíamos ter aqui, né? Só que, assim, querendo ou não querendo, eu vou falar porque, assim, aconteceu isso, né? Com a minha saída do hospital, o hospital perdeu muito tempo, entende? Muito tempo. Ele perdeu um tempo enorme e mesmo com um diretor novo, houve uma perda de tempo mais longe, porque esse discurso muitas vezes, eu não tenho partido, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso muitas vezes afasta, entendeu? E a gente tem que assumir as condições que tem, né? E quando tu tem um lado que ajuda mais ao SUS, eu acho que tu tem que trabalhar mais forte com esse lado, né? Independente de situação, entendeu? Mesmo no governo Bolsonaro, eu fui a Brasília, fui lá no Ministério, conversei até com o ministro, né? Eu tive com o ministro do governo Bolsonaro também, e nunca tive nenhum problema com isso, entendeu? Mas o governo do Lula, os governos do Partido dos Trabalhadores e da esquerda em geral, eles fortalecem mais o Sistema Único de Saúde, eles trazem mais recursos, esse programa das especialidades, né? Quer dizer, daria para fazer muita coisa. E o hospital, com a estrutura que ele tem e com aquilo que ainda dá para fazer, se tu olhar o hospital, entrar lá dentro, e se tu olhar, Sérgio, só a estrutura da cozinha, a estrutura, o tamanho das vigas, tu vai dizer assim, eu faço mais 4 andares aqui para cima. A estrutura do prédio. A estrutura do prédio em si, as fundações, aquilo foi feito de um jeito para durar 200 anos, entendeu? Pela estrutura, pela aquela parte nova. A parte velha era tudo feito de pedra, né? Tudo pedra grega, desse tamanho, assim, aquela parte antiga. E a parte nova, tudo com tijolo, tudo uma coisa massa, assim, que eu acho que é 30 vezes cimento. E a emergência nova de que fizeste, foi da tua gestão? Foi esse hospital nos últimos 12 anos, quer dizer, 12 anos que estive, 11 anos e meio. Sim, a emergência, a gente tinha aquele problema que eu relatei, que era um corredor, com aquelas salinhas, tudo, era um atendimento horrível, e a gente fez todo um movimento, conseguimos um recurso junto com o governo do estado, conseguimos também uma parte, a gente fez todo um grande movimento junto com a comunidade, várias empresas doaram dinheiro, empresas e pessoas, está lá na frente lá o acrílico, a chapa que a gente mandou fazer lá com todos os doadores, e a gente fez 90% foram os trabalhadores do hospital que fizeram a obra. Eu digo 90% porque só não foi eles que colocaram as vigas, os vigamentos, porque isso aí a gente trouxe de guindaste e tal. Mas o piso, a chapa em cima, tudo, o telhado de cima da emergência, ali são
deve ter quase 600 metros quadrados, uma coisa assim, um pouco mais. É um enorme de uma sala. Tem sala vermelha e sala vermelha tem hoje eu acho que uma maca, mas dá para ter 3, tudo simples para, né? Sala amarela deve ter, era para 7, era para 7 ou 8 maca amarela. Para a maca amarela tem um lugar de isolamento, tem a parte da medicação, tem a parte tem a parte da medicação, tem a parte ali onde o pessoal fica esperando para daí ser liberado, tem a parte da pediatria e atrás dela tem um corredor que leva diretamente no raio-x e na tomografia. É uma estrutura muito boa, assim, o hospital tem uma estrutura muito boa, entendeu? A gente precisa trabalhar para o hospital com foco na saúde e não foco na política, essa politicagem, na política pública de saúde. Política pública de saúde. Isso aí. Eu agradeço, né, o tempo já se esgotou do nosso programa. Agradeço, obrigado, Batista. Sérgio, algum complemento? Não, acho que foi muito bem. Eu não tenho nada para acrescentar, só a minha admiração por fazerem, né, essas coisas, né, esses profissionais que trabalham nessa área. E eu acho que realmente elas não precisam de sacanagem, né? Não precisam de perseguições e outras formas de ação para mostrar serviço e fazer um espetáculo, né? Foi o que eu comentei aqui outro dia, que meu grande receio é que essa CPI se transformasse num espetáculo só, para evidenciar, para colocar em evidência alguns políticos que daí na evidência ganham votos. Que precisa do caos para ser eleger. Então, mais ou menos. Infelizmente nós temos isso, gente. Muitos políticos ainda precisam do caos para eles poderem se manter de alguma forma aí no poder. Bom, obrigado, Batista. Obrigado também. Obrigado a você que esteve com a gente. Convido você para acompanhar semana que vem novamente o programa Diversidade e Inclusão. Tchau, tchau. Nesse Brasil que eu amei desde guri, cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui, é contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.